Os cristãos e a sexualidade. O politicamente correto conseguiu vender a ideia de que nós, cristãos, somos algozes da sexualidade humana. Ora, não vamos confundir cristianismo, enquanto defesa do casamento mononuclear e fiel, de todo benfazejo, com repressão sexual, pois o quadro não é esse. O cristianismo se contrapõe a 4 grandes religiões: islamismo, marxismo, budismo e hinduísmo. Em nenhuma delas há qualquer espaço para a liberdade sexual. Teocracias islâmicas, hindus, marxistas, com deuses humanos no caso, e budistas, sem um deus no sentido monista, mas dualista, sim, regulam a sexualidade em termos de não liberdade de escolha individual. Na maior parte dos casos, de não liberdade de escolha do próprio parceiro. O Evangelho não contém nenhuma condenação ao fruir da sexualidade. Condena o adultério, repetida e enfaticamente. Condena o divórcio, que na época significava jogar mulheres idosas para a mendicância, para substituí-las por novinhas convenientes. A Bíblia, como um todo, sem dúvida, aponta para o que os politicamente corretos chamam heteronormatividade, mas não demos às palavras e aos escritos todo o poder, pois não os tem. É preciso reconhecer que foram os pensadores cristãos ou simpatizantes ao cristianismo, liberais conservadores ou seus precursores, que na prática nos legaram a liberdade que nós, e só nós, conhecemos. As liberalidades sexuais amplas do século XVIII não foram combatidas a ferro e fogo pelos cristãos, mas pelos jacobinos franceses, proto-socialistas. De certo, tais liberalidades eram contrárias à pregação cristã por moderação dos apetites. Um excelente conselho em qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer um, registre-se. Porém, não se cogitava nada além da penitência voluntária a quem não o seguisse. As denominações cristãs têm todo o direito de pregar a chamada heteronormatividade e o casamento monogâmico, fiel, indissolúvel. É a lei de Deus, é sabedoria adquirida no observar os homens, não é uma imposição aos não crentes. Não fazem isso, porém, reprimindo quem pensa ou age de outra forma. Nós, que muito devemos ao cristianismo, em especial ao Evangelho, logramos construir a sociedade que tolera a liberdade sexual, com responsabilidade, pois, ao contrário do que ocorre entre os islâmicos, nós combatemos o estupro, não o admitimos nem punimos a vítima. Quem nos ensinou isso foi Santo Agostinho, a propósito. Como Jesus Cristo, no Evangelho, pregou a livre escolha do cônjuge. Só há liberdade se houver princípios que de fato a endossem e a protejam, a projetam recorrendo à força se necessário, ou querem dar livre curso aos estupradores, por exemplo. Ninguém conseguiu entregar uma sociedade tão livre quanto o Ocidente cristão, que é cristão em suas bases mesmo quando ateu. John Gray bem o ressalta. Nós nos amamos uns aos outros, e isso nada mais é do que reconhecer nossas diferenças, o indivíduo que há em cada um de nós. Coisa bem estranha às demais religiões, especialmente ao marxismo. Che Guevara fazia questão de fuzilar primeiro os maricons, não porque fosse ele próprio um cafajeste bem heteronormativo, mas porque a liberdade sexual, a ele como a Stalin, parecesse-lhe a manifestação de um luxo burguês. A posição cristã sobre a sexualidade está condensada em 2 fases, ditas por ninguém menos que Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Cristãos não endossam o pecado. Cristãos não apedrejam o pecador.